Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Reproduzido o início, tá todo mundo, chegou a tela aí para todo mundo, né? Nesse momento, gente, eu não consigo mais olhar o chat, para mim ele fica bloqueado, tá? Então eu não vou mais falar de chat com vocês, vou começar a apresentar um pouquinho da estrutura do curso, e aí a gente avança, tá? Falei um pouquinho da questão da rede social, né, do nosso objetivo, que é construir um conteúdo que faça com que as instituições se conectem com as pessoas. E como é que vai funcionar o nosso curso, pessoal? Só para a gente dar esse panorama geral no início, tá? A gente tem a aula de hoje, que o tema é construindo a própria narrativa, a gente precisa dar um rosto e uma história para a nossa instituição. Na próxima quinta-feira, a gente se encontra de novo, falando um pouquinho mais de conteúdo, das estratégias de conteúdo do nosso projeto de comunicação digital. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai trabalhar, continuar indo dentro dessa nossa estratégia, falando de persona, falando de linha editorial. E na próxima quinta-feira, no dia 17, a gente se encontra de novo para fechar com a elaboração do nosso calendário de conteúdo e falando um pouco dessa ecologia da comunicação online, que eu disse que é o que a gente precisa refletir também, se a gente quiser entender um pouco mais de como é que funciona essa comunicação, a integração dessa comunicação de rede social dentro do mix de comunicação das instituições públicas, tá? Eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão que eu acho que tem funcionado bastante, que é um grupo de Telegram. Eu vou colocar aqui, daqui a pouquinho eu vou colocar o link dele no nosso chat, tá? Nesse grupo de Telegram, ao longo dessas semanas de aula que a gente está compartilhando aqui, eu vou estar fazendo a moderação desse grupo. A gente pode, para além daqui do encontro dessa sala virtual, a gente vai poder continuar trocando, poder continuar se discutindo questões lá no grupo do Telegram. Eu acho que ele é um espaço também de conversa bom e válido, tá? E a gente vai fazer assim, eu vou dividir alguns blocos de conteúdo, tá? E aí, nesses blocos, eu vou fazer essa apresentação, como agora, essa apresentação meio em PowerPoint, e aí eu saio da apresentação e vou lá no chat e falo, gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso, e a gente pode ir trocando ali no chat também, depois eu volto para a coisa não ficar também muito cansativa, tá bem? O objetivo do curso, como eu disse, é a gente elaborar uma estratégia, né, de um projeto de comunicação digital para uma instituição pública.
baseado em redes sociais, e isso vai ter um começo, um meio, fim. A gente sai das 4 aulas com um projeto desenhado, pessoal, um projeto desenhado que é capaz de repensar ou refletir, porque eu digo que a maior parte das instituições públicas já possui um perfil de rede social, né? E aí, a partir desse perfil, que pode ter seu sucesso ou não, se é um perfil exitoso, dá para repensar, se não é um perfil exitoso, que a gente possa propor, como profissional de comunicação, propor uma estratégia nova de comunicação social para as nossas instituições, né? E com isso, o que a gente espera com esse projeto? A gente quer melhorar, obviamente, o fluxo de comunicação das instituições com o cidadão. É o que a gente sempre quer na área de comunicação, né, pessoal? A gente está ali sempre buscando um jeito da gente se comunicar melhor com as pessoas. E a rede social tem as suas lógicas, tem os seus detalhes que a gente precisa entender. Como eu falei, as instituições públicas, de uma forma geral, elas já estão na rede social, né? Então, assim, elas já entenderam que elas precisam desse caminho também para se comunicar, e isso é uma estratégia que já não se evita mais, né? Então, todas essas instituições já possuem seus perfis, e a gente vai pensar se alguns são mais eficientes que outros, e por que são mais eficientes, tá? Eu acho que isso é uma coisa super importante a gente entender um pouco mais, tá? Então, essa é a proposta do curso, essa é a proposta que a gente está trazendo aqui para vocês na noite de hoje, tá? E que eu acho que vai ser bem, bem proveitosa para todos nós, tá ok? Falando um pouquinho, então, gente, de rede social, eu queria gastar uns minutinhos aqui, fazendo um resgate, porque a gente que trabalha com comunicação, ou já faz rede social, a gente precisa pescar alguns detalhes que estão ali, tá? E às vezes a gente, no dia a dia, na correria do nosso trabalho, a gente deixa de refletir um pouco, mas eles são importantes também. Então, a gente fala assim, a gente saiu de um paradigma de comunicação para um outro paradigma de comunicação. A gente estava num mundo em que o que valia era a mídia de massa, tá? Essa mídia de massa, ela veio conosco, gente, desde o surgimento da imprensa, com a Revolução Francesa. A gente está num crescente de mídia de massa, tá? O auge dessa mídia de massa foi o surgimento da televisão na década de 50 do século passado, 1950, por ali. A gente teve ali o esplendor do domínio da mídia de massa, tá? E qual é uma característica muito frequente nessa comunicação da mídia de massa? Um emissor para muitos receptores. Essa é a lógica que a gente viu nos bancos da faculdade. Todo mundo que passou pelo curso de comunicação estudou um pouco isso, entende um pouco como é que funciona essa questão de eu mandar uma mensagem para muitos receptores. E era a mesma mensagem, né? Isso é o que balizou e baliza ainda todos os nossos veículos de massa. Quer dizer, a gente saiu de um paradigma, mas ele existe, né? A gente está convivendo com esse paradigma. Então, assim, se eu estou falando de um telejornal, estou falando de um programa de televisão, é exatamente assim que acontece. É um emissor para muitos receptores. Mesma coisa, a gente está falando dos jornais, hoje não estão mais impressos, hoje muito mais no online, né? Mas a gente ainda vive essa lógica de funcionamento de distribuição da informação dentro da sociedade. Então, a questão é entender como é que a informação está circulando dentro da sociedade. Nesse mundo, gente, das redes sociais, nesse mundo de mídia de massa, tá? A gente tinha uma grande dificuldade, e isso era um problema, e era discutido também em vários círculos de comunicação, seja de profissionais, seja de acadêmicos, de pessoas que pensavam a comunicação, que nesse mundo aqui, analógico, esse mundo em que era um para muitos, era muito difícil a gente ter controle sobre os produtos de informação. Por quê? Porque era um produtor para muitos, né? Então, assim, a informação que circulava era a informação que aquele produtor decidia que era a informação que devia ser circulada.
né? E isso incomodava a sociedade de uma maneira gritante. E foram vários os movimentos que existiram para que a gente tivesse a democratização dos meios de comunicação. Isso, sim, aqui no Brasil, depois dos anos 80, com a redemocratização, então a gente explodiu esse conceito de democratizar os meios de comunicação. Por quê? Porque eu precisava dar mais voz à população. E essa voz não era dada à população, a voz pública, tá? Então, eu tinha, assim, eu tinha um telejornal, né, ou X telejornais, que duravam 30 minutos e cabiam 19 matérias. E pronto, se no mundo ou no país existissem 21 fatos, eles não estariam retratados lá. E se eles não estivessem retratados lá, ninguém ia saber que eles tinham existido. Era mais ou menos assim que funciona o mundo dos meios de comunicação de massa. Você tem um espaço e você fica ali definindo o que é mais importante, o que é menos importante, o que vai ter visibilidade, o que não vai ter visibilidade, tá? Essa lógica levada ao extremo, como a gente vivia, era uma lógica que todo mundo dizia que deformava a comunicação. Por quê? Porque eu não tinha uma circulação ampla de informação na sociedade. E isso prejudicava, né? E isso podia, de alguma maneira, conduzir a opinião das pessoas. Então, esse era um problemão que a gente vivia até o final do século passado e que parecia para muita gente meio sem solução, tá? A gente tinha muitas iniciativas de controles alternativos, mas elas eram incipientes, elas não chegavam às pessoas de uma maneira ampla, de uma maneira generalizada. E aí, pessoal, como se fosse num passe de mágica, e essa é a melhor parte, né? Você fala assim, todo mundo foi pego de surpresa. Falou, alguma coisa aconteceu no mundo da comunicação. E essa coisa que aconteceu no mundo da comunicação, que a gente intuía naquele momento, que vinha alterar, que vinha mudar o comportamento da comunicação dentro da sociedade, nada mais é do que a nossa velha e boa amiga internet. Quando a internet surgiu, eu falo de maneira disseminada, tá, gente? Né? Não é quando ela foi inventada, não é isso, não. Quando ela caiu no domínio público, mais ou menos, que foi lá pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente começou a ter um movimento, principalmente depois do www, né? A gente sabe que o Windows foi uma revolução para a internet. Quando a internet surgiu dessa maneira mais ampla dentro da sociedade, as organizações, de uma maneira geral, levaram um susto. Por quê? Porque era um jeito de você se comunicar que, em tese, mais ou menos era de graça. Era tudo no 0800. Então, a gente falava assim, olha, a internet veio resolver o nosso problema de comunicação, porque se eu não tenho espaço de divulgação nos meios tradicionais, porque eles são limitados, eles são fechados, eu tenho quantidade de páginas de jornais, quantidade de páginas de revista, quantidade de horário dos telejornais, quantidade de horário dos programas de rádio, a internet, em tese, ela era um campo ilimitado de opções para que a gente pudesse fazer uma comunicação mais próxima das pessoas, tá? E a gente brinca que isso foi a época em que, para as organizações, tinha um jargão. Quem é mais vezes da minha idade vai lembrar. As pessoas falam assim, publica na internet. Assim, era mágica, entendeu? Assim, não tem um programa de comunicação? Faz uma revista eletrônica e publica na internet. Que os seus problemas acabaram. E a gente foi ver que, na verdade, os problemas não acabaram, porque a internet estava sendo usada naquele momento com a lógica das mídias tradicionais. Então, eu estava migrando de plataforma de comunicação, digamos assim, trazendo uma bagagem que já não condizia. Então, assim, as pessoas falavam, mas eu publiquei na internet, você não viu? Aí o seu receptor fala assim, não vi, porque eu não tenho internet, eu não sei usar o seu site, ou ele não está muito claro, enfim. Não era o fato de que a comunicação se fazia por meio da internet, que ela era eficiente, que ela chegava no usuário ou no receptor, como a gente, profissional de comunicação, queria acreditar.
E a gente começou a entender que tinha um conceito que estava chegando com muita força, que era a exclusão digital. Ou seja, eu publicava na internet, mas boa parte dos meus usuários, dos meus receptores, não tinham acesso à internet, né? E isso para a área pública tem um peso muito grande, né? Porque, assim, em tese, falamos todos com todos, né? Quem é o usuário, quem é o receptor, quem é o público-alvo de um órgão público? Em tese, todo mundo, né? Se todo mundo não tem internet, ou não tem acesso à internet, ou não tem acesso aos códigos de uso, domínio do uso da internet, a gente não estava chegando àquelas pessoas, tá? E mais do que isso, a gente era ampliando as desigualdades e as distâncias sociais. Por quê? Porque um grupo de pessoas começou a acessar essa informação e começou a possuir essa informação, e outro grupo de pessoas ficou à margem, ficou ao largo disso, não tinha a menor condições de acessar, porque não usava internet, não tinha computador, não tinha contato com esse tipo de conteúdo que a gente insistia muito em publicar, tá? Isso por um lado. Por outro lado, lembra que eu falei que a gente tinha esse problema do controle dos meios de produção e que a gente não conseguia dar voz às pessoas dentro da sociedade, porque essa voz pública era controlada por quem tinha os meios de comunicação e eram poucos? Com a internet, claro, isso mudou radicalmente, né, gente? Então, assim, com a internet, todo mundo passou a ter voz. Isso é uma grande mudança, isso foi um paradigma que a gente rompeu e que na história humana a gente nunca tinha rompido isso, né? Desde quando a gente fala da existência de meios de comunicação, ou seja, que a comunicação entre dois humanos, ela carece de alguma coisa que está no meio, e esse meio é a tecnologia, e começou com o papel, né? Começou com a impressão, com Gutenberg, quando inventou a impressão, então isso já foi um intermédio, começou com os livros, depois começou com os meios mais tecnológicos de comunicação. Agora, com a internet, em tese, a gente ampliou isso para um universo muito grande de pessoas. Então, a gente trouxe para essa esfera pública, para esse ambiente público de comunicação, uma quantidade que, até então, nunca antes na história do mundo, a gente tinha visto, tá? Então, a gente traz esse conteúdo de participação e de vocalização pública para as pessoas, né? Que esse ambiente de comunicação, e nós também não estávamos acostumados. É quando a gente fala que por volta do ano 2000, mais ou menos, a gente viveu meio o reinado dos blogs, né? Então, todo mundo tinha um blog. E no blog, você põe lá a sua opinião. O blog, por essência, é uma mídia de opinião. Você vai lá e diz o que você pensa no seu blog. Abre o seu próprio blog, de uma forma simples. Todo mundo podia dizer o que achava dentro do blog. E aí a gente começou a ter uma proliferação muito grande de opiniões, uma circulação de opinião muito grande dentro da sociedade, coisa que a gente não tinha visto. Eu avalio que esse fenômeno dos blogs, no início dos anos 2000, teve um único equivalente na nossa história, gente, que foi lá no início da Revolução Francesa, quando a gente tinha uma coisa que a gente chama de mídia de opinião. O que é a mídia de opinião? Eram jornais impressos que eram pagos por partidos políticos, por correntes ideológicas, ou seja, esse mito do jornalismo independente, do jornalismo objetivo, ele é um mito recente, ele não fez parte sempre da história do jornalismo. Na verdade, assim, teve um momento histórico que o jornalismo era uma prática de opinião, sim, tá? E foi esse momento histórico que a gente conseguiu dar uma guinada na história humana, que foi a guinada da Revolução Francesa. E eu uso aqui, gente, a Revolução Francesa somente como um marco histórico, mas digamos que são as revoluções burguesas que aconteceu na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra um pouquinho antes, e de uma maneira até aqui no próprio Brasil, com a nossa Inconfidência Mineira, que foi uma revolução burguesa que não se completou. Se ela tivesse se completado, estaríamos lá
junto com esse grupo de países que, naquele momento, né, países ocidentais, que naquele momento se libertaram e se libertaram dos seus regimes, né, antigos, e assumiram novas formas de governo, novas formas de autocontrole. Então, assim, voltando para aqui para o ano 2000, então, assim, o que a gente tem com esse fenômeno dos blogs nos anos 2000? Uma proliferação de opinião na internet, ou seja, todo mundo está autorizado a emitir a sua própria opinião. Foi a primeira vez, depois daquele momento da Revolução Francesa, que também não era todo mundo, porque dependia da prensa e da escrita e tudo mais, foi um momento em que a gente pegou um contingente gigante de pessoas e falou, olha, vem aqui para a praça, para essa praça pública, e pode deixar aqui registrado qual é a sua opinião, porque a gente vai te ouvir. E isso foi o que aconteceu nos anos 2000, tá? A gente, com isso, acabou aproximando pessoas que estavam distantes. Esse é um benefício que a gente teve com esse desenvolvimento da internet, gente. Pessoas realmente se encontraram, pessoas que estavam distantes, e isso tem um componente importante que a gente vai discutir daqui a um pouquinho só. Pessoas estavam encontrando pessoas, e isso é importante para nós como seres humanos, tá? E foi isso que a internet, foi uma parte do que a internet nos propiciou, né? Eu trouxe aqui também uma rápida linha de tempo para a gente ver como tudo isso que eu estou falando, como isso é recente, né? Isso não é de muito tempo, né? Então, assim, Google, 1998, a gente não vive sem Google, né, gente? Hoje, assim, você tem uma dúvida, vai lá no oráculo do Google, a gente faz consulta médica, né? A gente discute com o médico, inclusive, né? Olha, porque eu vi no Google, a sua receita não é bem assim, não é bem assado, então, assim, hoje em dia, você viver sem Google é uma coisa que a gente não consegue nem pensar. Facebook, 2004, e algumas pessoas têm falado, eu vi em algumas conversas já do ano passado, o Facebook está acabando, o Facebook não é mais o que já foi. E assim, discordo, né, gente? Acho que o Facebook é uma potência e a gente tem que respeitar uma rede social que a gente não despreza de forma nenhuma. YouTube, 2005, tem 15 anos o YouTube, a quantidade de vídeos que a gente tem no YouTube é uma coisa doida. Twitter, 2006. O Twitter, ele é uma rede que quase entrou em decadência, foi recuperada por alguns governos que usaram o Twitter, né, e usam o Twitter ainda como forma de expressão, e tão importante que a gente chega a falar na existência de uma twittercracia, para a gente ver o tamanho da importância que isso assumiu dentro da estrutura de governo. O WhatsApp, em 2009, também é uma coisa que, assim, eu falo, como é que a gente vive, né, sem o WhatsApp, ou essa lógica do WhatsApp, porque eu falo, o Telegram é o similar, né, então, assim, seria o correspondente. Então, como é que a gente vive hoje em dia sem trocar mensagem? A gente trabalha com isso, a gente resolve a vida, a gente cuida dos filhos, a gente agenda, a gente compra coisas, enfim, né? E o queridinho do momento, que é o Instagram, que é a rede social em que a gente vai lá descansar, olhar, encontrar amigos, né? A gente vai entender o que está acontecendo no mundo. O Instagram hoje também, difícil a gente ter um dia em que você fale, não quero mais isso, e tudo é muito recente. Então, eu estou falando de um fenômeno de 10 anos, 15 anos para cá, e que mudou toda a nossa estrutura de comunicação. O mercado, ele tem essa característica, né? A iniciativa privada, como eu acho que está muito envolta com essa pressão do eu tenho que vender, eu tenho que faturar, eu tenho que cumprir metas, tenho que cumprir planos, ela vai muito rápido nessas mudanças sociais, ela se encaixa muito rápido nas mudanças sociais, né? Então, o mercado chega, entende rapidamente como funciona e se apropria dessas tecnologias para o seu uso, tá? A área pública é um pouco mais reativa, eu percebo. Então, a gente demora um pouco mais para chegar lá, a gente demora um pouco mais para entender a lógica, como é que a gente vai trabalhar
com as redes sociais, coisa que a área privada não tem a menor dúvida, tá? Então, essa é o nosso desafio, né? Então, eu falo, hoje em dia, as pessoas estão nas redes sociais. Tem algumas experiências, tem alguém que... Você já deve ter conhecido gente assim, né? Que virou e falou assim, não quero mais saber de rede social, estou saindo, estou fechando o meu perfil. Tá bom, fechou o perfil. Quando dá algumas semanas depois, eu voltei para a rede social. Por quê? Porque você fala, olha, se você não está participando da rede social hoje em dia, é como se você não tivesse mais conectado no mundo. Isso é gigante, gente, isso é uma coisa enorme. Então, assim, como é que a gente lida com esse mundo em que as pessoas, para se sentirem incluídas nesse mundo, elas estão participando de uma rede social? E eu não estou falando de classe social, não, gente. Isso aqui perspassa qualquer classe social, né? Principalmente hoje que a gente tem os telefones celulares tão disseminados e com a venda do telefone celular de uma forma venda casada, que já vem com as plataformas de rede social nele, e muitos com planos de dados que já incluem custo zero para o uso de WhatsApp, custo zero para o uso de Facebook. Então, assim, o mundo da internet passa a existir para aquele indivíduo por meio da rede social que ele tem acesso no telefone dele, tá? Mas, obviamente, isso tem consequências, né, gente? E aí eu trouxe a referência de um professor, né, um intelectual que eu gosto muito e falecido já recentemente, Humberto Eco, que pensa muito comunicação, tem livros clássicos na nossa área de comunicação, gente. E ele, em 2015, um pouquinho antes dele falecer, deu uma declaração muito polêmica. E ele falou isso: redes sociais deram voz à legião de imbecis. Quando ele falou, trouxe um alvoroço, tá? Dentro do mundo da comunicação. Olha, mas eu falei de vários benefícios. Ela fez as pessoas se conectarem, ela deu voz a quem não tinha, porque antigamente as pessoas não tinham voz. Mas o Humberto Eco foi lá e colocou o dedo na ferida, falando, olha, ok, mas antigamente a gente tinha o que a gente chama na comunicação de gatekeeper, né? Que é é como se fosse o pauteiro do jornal, aquele editor que chega ali e fala, isso aqui é relevante, isso não é, isso é relevante, isso não é, isso aqui entra, isso aqui sai. O que no passado era um problema, a ausência completa disso também se tornou um problema. Por quê? Porque opiniões, vozes, sentimentos que antes estavam restritos a um grupo limitado de pessoas atingiram e impactaram legiões enormes de população. E isso trouxe resultados, né? Eu trouxe aqui alguns poucos exemplos do que a gente viveu nesses últimos anos, com o movimento do Terra Plana, e eu lembro de uma pesquisa que foi feita no Brasil no ano passado, eu estou aqui puxando pela memória, se eu não me engano, 7% da população brasileira acreditava que a Terra era plana. Então, você fala, isso aqui é uma coisa de gente que não está conectada com a ciência, ou de pessoas que não têm instrução. Não é verdade, né? A gente entrou numa paranoia e que movimentos de ciência, movimentos de verdades, que não são verdades abstratas, são verdades comprovadas, em que a ciência, que tem um método, que tem uma forma de produzir conhecimento, agrega, que foram questionadas com base em quase nada, né? A gente viu movimentos neonazistas se tornando mais frequentes e mais expoentes, movimentos antissemitas se tornando mais expoentes. Por quê? Porque isso sempre existiu. Não é um fenômeno e a internet não é responsável por isso. A amplitude é que é diferente. Enquanto você juntava duas pessoas e falava, eu acho que a Terra não é redonda, ela pode ser plana, hoje você encontra milhares de pessoas, né? Eu até recomendo esse documentário que está na Netflix disponível, se alguém tiver a oportunidade de ver, A Terra é Plana. Ele mostra, e eu gostei muito desse documentário, pessoal, porque
ele mostra ali como é que você constrói o conceito, tá? de uma situação de absurdo como essa, né? Assim, a gente não vai questionar se a Terra é plana ou não. Enfim, a de conspiração, desculpa, a palavra que eu estava procurando era essa, né? Como é que você constrói esse conceito de conspiração para que ele seja difundido por uma escala maior de pessoas. Então, assim, não é aleatório, tá? E com isso tudo, claro, a gente teve um fenômeno que a gente não para de discutir e não dá para fazer rede social sem pensar em fake news, tá? Então, eu acho assim, porque uma coisa está muito conectada à outra. Então, assim, a gente está trabalhando com rede social na área pública, a gente tem que entender um pouco como que funciona o mecanismo das fake news, porque senão a gente pode estar sendo pego ingenuamente algumas estratégias de comunicação que não são positivas, né? E fake news, gente, não é mentira. Então, isso assim, para mim é o conceito base, tá? Fake news não é mentira. Mentira sempre existiu no mundo. A gente vê até hoje, fake news é uma estrutura maciça de divulgação de desinformação, deliberada de desinformação, tá? E isso está muito longe do nosso conceito antigo de mentira. Eu trouxe aqui pouquíssimos exemplos, são milhões de exemplos que a gente tem, para a gente só pensar rapidamente em alguns detalhes, assim, campanha do Brexit, Baleia Azul, não sei se vocês se lembram desse episódio da Baleia Azul. Baleia Azul foi uma fake news criada na Rússia, que a TV Record reproduziu aqui no Brasil, impactou um monte de famílias, né, porque era aquele jogo em que os adolescentes iam cumprindo tarefas, e algumas com automutilação, com depreciação. Então, assim, era uma coisa importante que, no fundo, né, levava o adolescente ao suicídio, e tudo baseado numa fake news que foi internalizada por uma mídia tradicional, por desinformação. Não acho que a Record fez isso de propósito, né? Mas, assim, por não pesquisar direito a origem da informação, embarcou numa fake news, e isso foi muito ruim, tá? É a própria eleição do presidente Trump, a gente pode discutir um pouquinho mais. A questão das vacinas, né, pessoal? A gente está aqui pensando um pouquinho, né? Onde é que saiu a conexão que a vacina do sarampo causa autismo nas crianças? É, assim, uma questão que você fala, de onde é que surgiu situações tão desconexas que, de repente, conectaram e deram um contexto de coerência, e muitas pessoas, obviamente, com receio, não vacinaram seus filhos, e muitas crianças, infelizmente, foram acometidas dessa doença bem grave, que é o sarampo, por conta de uma desinformação gigante como essa. E eu acho que falar de coronavírus e fake news é até quase um sinônimo, porque a quantidade de fake news que rondou essa nossa epidemia de coronavírus, essa pandemia toda, é monumental, né? Sobre isso, pessoal, tem um outro documentário. Eu vou ficar aqui ao longo dando essas dicas aqui, tá? Um outro documentário na Netflix também, mas lá no grupo do Telegram tem um outro que é do YouTube também, muito bom. Esse aqui chama Privacidade Hackeada. Eu não sei se vocês assistiram ou não. Se não, eu recomendo que assistam também, porque nesse documentário a história conta exatamente como foi construída a campanha do Brexit na Inglaterra e a eleição do presidente americano em 2016, Donald Trump, por meio da atuação de uma empresa chamada Cambridge Analytica. A Cambridge, ela tinha uma estratégia de comunicação a partir da ciência de dados, ela fazia gestão de dados, né? Uma empresa que não era nova, ela já vinha de uma atuação no campo militar, e ela foi aprimorando o seu desenvolvimento, né, e a sua habilidade na gestão dos dados, e encontrou no Facebook um campo perfeito para a sua pesquisa. Então, o que acontece? Eles fizeram
um acordo com o Instituto de Pesquisa da Universidade de Cambridge, tá? Para criar testes de personalidade, e a partir desses testes de personalidade você envia comunicações microsegmentadas para as pessoas. Nessa época, se usou muito uma coisa que a gente chamava de dark post. Não sei se vocês ouviram falar nisso, era uma publicidade em que o perfil enviava para um determinado grupo de pessoas um post específico, de acordo com a personalidade daquele grupo que já estava mapeado, né? E esse post não era publicado no perfil de quem estava mandando. Então, no exemplo aqui, a eleição do presidente Trump. Ele mapeava um determinado segmento de pessoas e essa pessoa recebia no feed dela um post que achava normal, porque ela abria o feed, estava rolando o feed do Facebook, e esse post, ela não sabia que esse post era só para ela, ou para aquele perfil de pessoas, tá? E se você abrisse o perfil de campanha do presidente Trump, esse post não estava lá, ele não existia. E depois de algum tempo, 1, 2 dias, ou 3 dias, ou quanto se determinasse lá, aquele post sumia. Você ia procurar informação, e talvez vocês já viveram essa situação também. Você vê uma informação, depois você volta no feed e fala, olha, cadê aquela informação? E você não acha mais. Era um dark post, tá? Isso era uma estratégia. E era uma estratégia que foi muito exitosa, tanto que o presidente Trump ganhou, tanto que a Inglaterra votou para a sua separação da União Europeia. E quando a gente começa a desconstruir as estratégias, a gente percebe, olha, o quanto de vontade popular realmente teve nesses movimentos. Essa é a grande questão, né? O quanto de representação da opinião das pessoas essas decisões espelham, se elas foram fruto de uma estratégia de comunicação de rede social, né? Então, assim, a gente tem essa discussão para ser encarada, essa não é uma discussão pequena, tá? E hoje, terminando já essa parte aqui, um pouco mais das redes sociais, gente, a gente precisa lembrar que o que a gente vive muito nas redes sociais hoje em dia é o que a gente chama do império dos algoritmos. O que é o império desse algoritmo? Ou seja, é quase uma entidade, o algoritmo é um programa, né? Um código de computador, mas é quase como uma entidade em que ela decide, a partir de determinados critérios, decide o que aparece ou não para as pessoas dentro das redes sociais. Então, assim, o feed da Ana Lúcia, do Facebook, não é o mesmo feed do Adriano que a gente conversou agora há pouco. Por quê? Porque as coisas que aparecem para mim não aparecem para ele. As coisas que aparecem para uns não aparecem para os outros. A gente sabe disso? Não. Qual é a nossa tendência? Se eu estou vendo essa informação, todo mundo está vendo essa informação é pública. Todo mundo tem acesso à mesma informação. Só que não é verdade. Então, assim, os algoritmos, eles determinam o que as pessoas veem, o que as pessoas não veem, eles determinam o que a gente produz nas redes sociais é distribuído, o que não é distribuído. A gente pode fazer um conteúdo muito bacana e esse conteúdo não chega para ninguém. Isso faz parte da regra do jogo, é o que a gente está chamando do império dos algoritmos. Isso tem repercussão dentro da lógica da comunicação na esfera pública? Claro que tem repercussão. Por quê? Porque a gente não consegue mais exatamente saber o que acontece com a informação que a gente envia. E isso tem um reflexo, tá? Quem trabalha muito bem esse conceito foi um outro documentário, né? Sou a rainha dos documentários, um outro documentário muito interessante, que foi o queridinho, né, dos últimos meses aí da Netflix, que é o Dilema das Redes, gente. Esse eu recomendo fortemente, de todos, se vocês não virem nenhum, assistam esse documentário.
O dilema das redes, ele desvenda, né, pela fala de executivos das plataformas de rede social, executivos de Pinterest, executivos de Facebook, executivos de Instagram, executivos de Twitter, contando o incômodo que essas pessoas viveram, né, por perceberem, né, o trabalho que se faz dentro dessas plataformas, como empresas, né? E ele traz uma verdade muito absoluta, que, como eu digo, também não é uma invenção das redes sociais, mas ela radicaliza. Como nós não pagamos pelos produtos que usamos, nós somos a coisa que está sendo vendida nas redes sociais. A rede social é de graça, né? Eu vou lá, faço o meu perfil, faço o perfil da minha instituição. E o que está sendo negociado? Porque ela é uma empresa, né? Então, o que está sendo negociado nessas redes sociais? O que está em negócio é a nossa atenção. É a comunicação que chega para a gente e fala, olha, isso aqui eu vou parar e eu vou olhar isso aqui, né? Então, assim, o que está sendo vendido na rede social? Nós estamos sendo vendidos na rede social. E faz parte do jogo. Isso era assim desde o anúncio de jornal. Então, assim, tem um autor que eu gosto muito, um pensador de comunicação, que é o filósofo alemão Jürgen Habermas, que é isso, né? Ele fazendo uma análise da evolução, ele diz que quando os meios de comunicação aceitaram a publicidade, a gente deixou de vender jornal para leitor e a gente passou a vender leitor para anunciante. Isso também era um enunciado clássico dos cursos de comunicação. Então, assim, qual que é o negócio do jornal? O negócio do jornal é vender anúncio. E o anúncio, ele está disputando a atenção de leitor. Então, assim, quanto mais leitores a gente tem no jornal, mais eu vendo anúncio para os anunciantes. Quanto mais Ibope tem um canal de televisão, mais ele negocia anunciantes. E isso a gente está até questionando essa semana passada. O governo está questionando como é que funciona essa regra de venda de anúncio de televisão, por exemplo. Nas redes sociais é a mesma coisa. A rede social é de graça? A gente está nela? Tá. E como é que a gente monetiza, então? Quem está vendendo o que para quem? Ah, sim. Então, nós estamos lá disputando a nossa atenção. Todo mundo está lá, dentro de uma praça pública enorme, e a gente está aqui discutindo, então, qual que é a nossa atenção. E com isso, gente, a gente entra num outro nível, né, de reflexão de rede social, que é o que eu estou chamando de fake news 2.0. Se a gente tinha fake news destinada a um objetivo concreto de uma ação, né, uma ação que deveria ser tomada, por exemplo, não dê vacina ao seu filho porque ele vai ter autismo, ele vai pegar autismo, né, como se fosse possível isso. A gente está vendo um nível mais sofisticado de fake news hoje em dia, que é a fake news preventiva. O presidente Trump fez isso agora, com muita insistência, inclusive ele não parou de fazer. Assim, olha, vai ter fraude na eleição americana. Tem indício? Tem prova? Tem comprovação? Tem alguma suspeita? Ah, eu não posso dizer, mas eu estou dizendo que vai ter fraude. Nem tinha eleição ainda, ele começou a falar isso antes de existir a eleição. Então, assim, para o caso de usar no futuro, se não deu certo, colou, não colou, ou seja, eu estou fazendo fake news preventiva, né? E isso é uma interferência enorme na estrutura política de um país como, né, nosso ou qualquer outro que seja. Certo? Gente, aqui eu vou fazer aquele 5 minutos de interromper, tá? Voltei aqui para vocês e antes da gente entrar agora no Mão na Massa, eu quero saber se tem alguma dúvida aqui, pessoal. Podem aqui colocar aqui no chat alguma questão que vocês queiram colocar dessa parte que eu fiz assim, ó, Bluft, rapidinho. O que é a rede social? Como é que isso entra no mundo da nossa comunicação? Porque a nossa responsabilidade como profissional de comunicação é entender que a gente está atuando neste mundo. Rede social de órgão público está agindo exatamente nesse contexto que a gente está falando, né? Então, não é só fazer como que eu faço o melhor post para chegar na maior audiência. Olha, toda a comunicação que a gente faz tem um reflexo, toda a comunicação que a gente faz
tem um contexto político que precisa ser pensado e precisa ser analisado, né? Então, aqui, gente, acho que a Cleia está falando, acho que o mais difícil é driblar o algoritmo. Cleia, eu concordo com você. Tem toda uma discussão agora sobre o quão transparentes os algoritmos precisam ser. Então, esse domínio dos algoritmos, ele já está sendo questionado no mundo todo. E precisa ser questionado, gente, porque esse exemplo do Dark Post que eu dei, por exemplo, não vale mais. Isso valeu para a eleição de 2016, valeu para a nossa eleição em 2018, mas não valeu mais para o pleito de 2020. Se a gente lembrar que o Facebook colocou uma coisa absurdamente revolucionária, que foi a biblioteca de anúncios. Eu não sei se alguém já acessou a biblioteca de anúncios do Facebook, mas é assim, você entra na página, transparente para todas as pessoas, é público, absurdamente público, entra na página de qualquer pessoa, ou de qualquer candidato, ou de qualquer partido, ou de qualquer organização. Coca-Cola. Entra no Facebook da Coca-Cola, vai estar lá uma página, transparência. Dentro desse link tem lá, biblioteca de anúncios. Você clica lá, você vê qual anúncio foi veiculado, quanto custou, por quanto tempo ele foi veiculado e qual o impacto dele na audiência. Olha, esse anúncio atingiu 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, custou R$300, e depois ele foi mostrado para tantas pessoas, ou seja, aquela situação de dark post que a gente viveu, que eram os posts que sumiam, puf, não existiam mais, depois de toda a discussão que foi feita, de toda a cobrança, o Facebook se reposicionou. Então, quando as plataformas falam, eu não posso fazer mais nada, eu me posiciono do lado do grupo que fala, olha, sempre é possível fazer. Um algoritmo, ele é um código, e esse código é escrito por humanos, e do jeito que o código fala A, ele também pode falar B, desde que a gente programe o código para fazer isso, né? E a gente se depara com esse dilema aí dos algoritmos de produzir conteúdo e o conteúdo não alcança. Eu mesma entrei com uma reclamação no Facebook a semana passada. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada com o alcance, porque eu não estou chegando lá. Eu estou vendo que meu alcance está diminuindo. O que está acontecendo, né? A Karen está aqui dizendo para a gente, a comunicação pública ainda precisa evoluir muito. Sempre se soube que comunicação é um caminho de duas vias, informar e ser entendido. É uma relação mais em uma comunicação por meio de redes sociais, como instituição pública, política, por exemplo, não há essa via de mão dupla. Não há, Karen, mas também podemos tentar fazer uma mudança nisso. Isso que eu falo, são escolhas humanas, são escolhas que nós fazemos. É claro que eu não vou poder responder um por um, eu falo, a gente manda uma informação, e eu recebo, sei lá, 700, 800, 5.000 demandas de perguntas sobre aquilo. Não tem condições de fazer uma resposta uma a uma, mas você pode juntar e fazer uma resposta coletiva, por exemplo. Então, a gente precisa um pouco pensar sobre a nossa possibilidade como profissional de comunicação de também atuar nas mudanças que a gente quer ver dentro desse mundo de rede social que a gente está trabalhando, tá? Vou voltar, então, lá agora para a nossa apresentação de novo. A Ângela está dizendo aqui, obrigada, Ângela, vamos lá. Vamos compartilhar a tela e voltar um pouquinho para cá, tá? Tem uma coisa interessante que a gente precisa só refletir ainda, assim, se você perguntasse antigamente para uma criança, o que você vai ser quando crescer? Vinha médico, professor, engenheiro, advogado, cozinheiro, enfim, jardineiro, bombeiro, um monte de coisa. Pergunta hoje para uma criança o que ela quer ser quando crescer. YouTuber ou influencer? Esse é o nosso mundo, essa geração, principalmente essa geração que a gente chama de geração alfa, que já nasceu nesse mundo da internet, né, gente? Então, assim, eu estou olhando para o Whindersson Nunes, eu estou olhando para a Natália, eu estou olhando para o Felipe Neto, essas pessoas exercem um fascínio sobre todo mundo que é muito grande sobre as crianças de uma maneira muito, muito especial. E elas levam a gente a entender que existe toda uma lógica de funcionamento das redes sociais
né? E que a gente precisa se adequar a ela, como instituição pública, eu falo. Por quê? A gente tem, na verdade, um monte de celebridade de mundo digital. Então, assim, o que eu tinha antigamente, que eu falava que era o sistema de estrelato, o que era o sistema de estrelato, gente? Existem algumas pessoas que conseguem fazer muito sucesso, que eram, por exemplo, as estrelas de Hollywood, as atrizes, os atores, os cantores, pouquíssimas pessoas faziam fama. Hoje, não são pouquíssimas, a gente tem no mundo digital, meio que horizontalizou. Então, assim, eu tenho muitas celebridades, muitas microcelebridades que fazem a influência, que moldam a opinião das pessoas e que a gente precisa entender que elas existem. Esse ano, por exemplo, não sei se vocês notaram, deu um boom de celebridades de criança, infantil, mas não para público infantil. Ou seja, era criança explicando para as crianças coisas de adultos. Então, eu vi assim, muita gente entrevistando Armínio Fraga. Eu vi, foi uma entrevista de um garoto de 12 anos querendo discutir questões de economia, tipo assim, explica a economia, e ele estava entrevistando. Então, assim, isso é uma celebridade que até um tempo atrás a gente nem pensava que existia, tá? Mas essa celebridade, ela existe, e a gente tem que considerar ela como uma variante do nosso mundo. Por quê? Isso é uma coisa importante, gente, porque pessoas falam com pessoas. Isso é a gente que está na área pública, chega com a verdade em cima da gente, entendeu? Gente fala com gente, eu quero falar com pessoas. Na rede social, não é um jornal. Eu abro a Folha de São Paulo, eu falo com essa instituição Folha de São Paulo. Não abro o Instagram, não quero falar com a Folha de São Paulo, cara. Eu quero falar com outras pessoas que estão lá. Mas, olha o nosso desafio. Gigante, né? Porque eu estou falando em nome de uma instituição. Eu estou fazendo rede social em nome de uma instituição. O que a gente não tem dentro da área pública? Personalização, que é o que a gente fala, isso não é bom. Ué, mas então a gente começa, fala, eita, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Não é? Gente fala com gente. Rede social tem a sua própria lógica. Mas eu não sou gente. A minha comunicação é uma comunicação de uma instituição, que é de parede, que é de prédio, né? Então, assim, eu tenho uma diferença entre o desejo da minha comunicação, que é se tornar próxima das pessoas, e a realidade que ela não é concreta. Essa realidade me traz informações que estão longe da lógica da rede social. Tá, mas aí a gente vai ter que começar a fazer umas mágicas. E aqui a gente começa efetivamente a pensar e analisar e construir o nosso projeto de estratégia de comunicação digital para as instituições públicas, gente. Então, eu tenho que pegar uma instituição e aproximar essa instituição de uma personalidade. E isso é fácil de fazer, por incrível que pareça. Viu? Então, assim, passo 1, cara. Vamos descobrir quem que é a nossa instituição? Como é que eu faço mesmo para que essa minha instituição seja mais perto de uma pessoa, que ela fique com uma cara mais próxima, né? Para que eu consiga desenhar um projeto de rede social que seja mais amigável, que esteja mais dentro da lógica de conversa, né? De conversa pessoal que pressupõe, né? Essa comunicação de rede social. Para nos ajudar aqui, eu falei, então vamos pedir aí ajuda para os universitários. Como é que eu faço essa transmutação de um prédio para uma carinha de pessoas? E a gente foi lá buscar apoio, gente, num psicanalista, né, e que a gente adora, que é o Carl Jung, né? Ele trouxe para a gente um conceito que é muito usado já em publicidade, gente, que é o conceito dos arquétipos, tá? O que são esses arquétipos? São personagens universais, né, que mais ou menos dizem como que a gente funciona no nível emocional. A gente pode ter muitas diferenças, mas a gente tem alguns padrões de comportamento que são padrões que são compartilhados, né? Vamos lembrar que é do Jung, aquele conceito que a gente fala de inconsciente coletivo, ou seja, tem alguma coisa que nos une transversalmente como seres humanos.
E o Jung falou, olha, existem também comportamentos que unem as pessoas e que podem ser compartilhados. E aí ele tem um enorme estudo sobre arquétipos, pessoas, mas assim, de uma forma geral, ele trouxe para a gente um mapa de 12 arquétipos. Ele dividiu os seres humanos, tá? Mais ou menos, em 12 tipos de comportamentos, que são arquétipos, pessoal. Então, assim, é interessante até a gente se ver nesses arquétipos, né? Mas é claro que, como eles são um modelo teórico, a gente vai encontrar, não é uma roupa que se caiba 100%. Então, a gente tem ali o nível de aproximação, tá? Nesses mapas que a gente brinca do mapa arquétipo, né? A gente tem aqui essa diferença, então a gente foi tentando agrupar para entender um pouquinho, a gente vai entender por que isso tem a ver com a nossa instituição e com o nosso projeto de comunicação digital, pessoal. Ele dividiu assim, em 4 grandes áreas, digamos assim, tá? Eu tenho uma área que é essa daqui, em que esse tipo de personalidade tem como objetivo deixar um legado para o mundo. Então, eu tenho uma personalidade que a gente chama, que é o rebelde, que é o cara que está buscando libertação. Eu tenho um que chama, que é um mágico, um tipo de comportamento que tem uma busca de poder, e esse poder aqui não tem relação com aquele poder maquiavélico, entendeu? É o poder de você poder fazer coisas, entendeu? Nesse sentido. Eu tenho um herói que prima pela excelência, tá? São pessoas que buscam mais ou menos ter esse comportamento padrão e a gente consegue juntar essas pessoas num coletivo aí, que é esse grupo que busca deixar um legado, tá? Eu tenho também um grupo de pessoas e personalidades no mundo que querem se conectar com outras. Então, a gente está falando que é o amante, que é aquela pessoa sedutora, que é aquela pessoa que busca ter intimidade com todo mundo, que é o super bacana, né? Eu tenho o cara que é o comediante, quem nunca teve na sua turma, ele é o cara gozador, é o cara boa praça, é o cara que quer sempre se divertir. Eu tenho, por outro lado, aquele cara que é o comum, que é assim, ok, eu tô aqui de boa, né? Eu não preciso ter nenhum expoente maravilhoso para me destacar, eu estou aqui no mundo, eu pertenço a esse lugar, né? Eu gosto daqui, ou seja, ele junta as pessoas em volta dele. Eu tenho, no outro quadrante, um grupo de personalidade que tem por objetivo dar uma estrutura para esse mundo em que a gente vive, tá? Eu falo, é o criador, é o cara que está em busca de inovação, é o cara que é o governante, que ele quer arrumar a vida de todo mundo, né? Ele tem esse impulso de organizar, ele tem esse impulso, como eu falei de novo aqui, esse impulso do controle não é um impulso valorativo, negativo, tá? Da mesma forma como o poder, é o controle de fazer a coisa, né? E eu tenho uma personalidade do cuidador, que é aquele cara que está sempre ali buscando, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer por você, deixa eu organizar isso aqui junto, ou seja, né? Eu tenho pessoas que dão essa base para o mundo, tá? Segundo Jung. E tenho pessoas que estão mais nessa busca espiritual, que é uma coisa mais aberta, universal. Eu tenho essa personalidade mais inocente, que é aquela pessoa que busca segurança, que sempre acredita em todo mundo, que é uma pessoa que traz esperança ao mundo, tá? Eu tenho o sábio, que é aquela pessoa que busca muito, muito, muito a compreensão das coisas, né? Então, porque eu lembro muito de um programa antigo que tinha na televisão, por que isso é assim? Isso é sim porque sim. Isso não combina com a vida do sábio, ele tem que entender por que as coisas são assim, né? E o explorador, que é o cara que está em busca de liberdade, ele está atrás de descobrir novos horizontes, né? Ele não está preso aqui em alguma coisa muito concreta. Mais ou menos, gente, todos nós aqui nos enquadramos em um ou outro perfil desse.
tem uma discussão de falar assim, mas eu preciso ter só um arquétipo, eu só sou um arquétipo, eu sei qual é o meu, por exemplo, já fui lá e falei, eu acho que eu sou essa pessoa aqui, eu tenho muito a ver com essa característica. Mas eu sou só uma característica? Não, eu puxo um pouquinho para o lado de lá, puxo um pouquinho para o lado de cá, mas para a gente, é importante a gente entender qual é a característica dominante, tá? Para a gente ver isso, como que a gente retrata isso, isso é muito comum na construção de storytelling, na construção de história de uma maneira geral, né? Eu trouxe aqui de uma forma muito ilustrativa, assim, 3 filmes que a gente pode ver o mesmo tipo de arquétipo, né, nos 3. No Star Wars, o Luke é o inocente, o Harry Potter é o inocente, o Frodo, essas histórias que a gente mais ou menos conhece, né? No Han Solo já é o rebelde, o James Weasley, o Aragorn do Senhor dos Anéis, e o sábio do Yoda, o Dumbledore, Gandalf. Quem não quer ser esses caras, né? Ou ter esses caras do seu lado para ali te orientar, para te conduzir junto, né? Ele é o sábio que está aqui dando uma força para o inocente. Ou seja, são personalidades que a gente bate o olho e você fala, acho que eu já vi isso em algum lugar. E a gente se identifica com eles. A gente entende que eles fazem parte do nosso mundo. E eles fazem, se a gente olhar do lado, você fala assim, eu conheço uma pessoa assim, eu conheço uma pessoa de outro jeito. E isso não é um movimento ativo nosso, gente. Isso é assim. Essa foi a grande descoberta do Jung. Nós somos assim. Eu quero não ser. Ok, não é. Mas se você olhar bem, você vai ver que tem alguma coisa ali muito, muito próxima. E aí, obviamente, ele foi descrever os tipos todos, tá? Que são aqui os 12 arquétipos com algumas características, né? Então, assim, aqueles que fornecem estrutura entre o criador, o cuidador, o governante, um quer fomentar o desenvolvimento, que é o criador, o cuidador fomenta a segurança, o governante busca o controle, ele quer estabilidade, né? Aqueles que potencializam essas relações entre as pessoas, como a gente falou, o amante, o sedutor, o homem comum, o comediante, todo mundo ali buscando cada um a sua característica, tá? Do outro lado, quem quer deixar a marca no mundo? O herói, que quer provar o seu valor, o rebelde, que quer romper com as normas estabelecidas, o mago, que quer transformar o mundo, que fomenta o conhecimento, e por outro lado, também, né? Quem almeja um mundo melhor, o inocente, o explorador, o sábio, são personalidades que a gente consegue encontrar com muita, muita facilidade. O que o mercado fez, gente? O mercado se apropriou disso, eu falo basicamente a publicidade, né? Se apropriou desses conceitos e as marcas começaram a se caracterizar como seus arquétipos. Então, eu consigo, a partir das características de cada arquétipo, fazer uma correlação com a própria instituição. E esse é um método que é bem interessante da gente usar. Vamos dar uma olhada aqui num apanhado de correlações de marcas com arquétipos. Então, assim, a Apple claramente se apropria do arquétipo do criador. Por quê? Ela inova, ela vai atrás, ela quer coisas novas, ela não tem medo de se arriscar, tá? O herói, sendo a Nike, quem conhece um pouco a história da Nike é uma história de heroísmo, é o cara que foi atrás, que correu, que estava rejeitado, e aí foi lá, desenvolveu um tênis específico, com isso ele conseguiu, superou todas as suas limitações e foi lá e ganhou, né? O rebelde com a Harley Davidson, eu sei que agora a Harley Davidson está muito associada, né, com esse papel do tiozão, mas enfim, é uma marca que ainda se associa com muita rebeldia, era o cara que botava jaqueta de couro e saía pela estrada, nem precisa falar do mago da Disney, né, todo sonho que envolve a Disney com essa marca, a CNN como sendo uma marca que se apropria do arquétipo do sábio, por quê? Porque produz conhecimento, porque vai em busca da verdade, essa é a base da marca. O Jeep como explorador, que é aquele que vai na trilha sem medo e vai em busca da novidade, ou seja,
a gente consegue, por esse método do arquétipo, transformar a instituição numa característica muito humana. E eu acho que essa é uma vantagem um pouco dessa metodologia, né? E aí o que a gente pode trazer como referência? Porque aqui a gente começa a pensar que, olha, se eu quero fazer uma comunicação de rede social, de uma instituição pública, eu preciso entender primeiro quem é essa instituição pública, tá? E a gente tem aqui 7 itens que eu posso começar a analisar dentro das características arquetípicas para chegar a falar, olha, a minha instituição se parece com este arquétipo aqui, né? Então, eu tenho um lema, que é o que é que te inspira, eu tenho um desejo, o que é que você quer mostrar, são reflexões que a gente tem que começar a fazer para começar a pensar um pouco no nosso projeto digital, né? Qual a estratégia? O que é que eu posso criar como estratégia de comunicação? Qual que é o meu objetivo? O que que a minha instituição quer atingir, né? Qual é o temor? Como que eu não quero ser reconhecido? Porque o arquétipo tem isso, tem uma parte dele, por exemplo, o arquétipo do sábio, ele não quer ser reconhecido como ignorante. Qual que é o medo dele? Ele fala, olha, eu não quero mostrar a fraqueza do que eu não conheço. E isso faz você, então, entender qual é a lógica de funcionamento dessa personalidade. O que é que te motiva, né? O que é que te inspira dentro desse mundo de alternativas que a gente tem de fazer com que uma marca ou uma instituição tenha uma característica mais humana. Tem um livro, gente, que eu acho que tem muitos livros, tá? Esse assunto dos arquétipos é um assunto que qualquer rápida pesquisa que se fizer na internet, você vai encontrar quilos de material disponíveis para isso, tá? Mas esse livro é o livro que começou essa história, que é o livro da Margaret Mark e da Carol Pearson, que é O Herói e o Fora da Lei, que ela traz em detalhes como é que a gente pode pegar as características de cada arquétipo e transformar ela, ou se apropriar dessa, não é transformar, se apropriar dessas características para uma marca, tá? Como um exemplo, rapidinho, eu fiz aqui, olha, se eu trabalhasse numa agência de reguladora, por exemplo, né? Qual que seria um lema? Todos precisam de atenção, ou seja, ela está ali cuidando do país todo dentro do escopo de atuação dela. Pode ser a Anatel, então todo mundo precisa de atenção, porque eu estou aqui regulando, dando a base de apoio para todo mundo. Qual que é o desejo? Eu tenho que cuidar para que todos usem o serviço de uma maneira adequada. Qual que é uma estratégia? A minha estratégia da minha instituição é estabelecer regras para que todo mundo siga. Esse é o jeito que essa instituição trabalha. Qual que é o meu objetivo? Garantir que a prestação do serviço seja o melhor possível. Qual que é o meu medo? A ingratidão, porque né, eu trabalho tanto e ninguém reconhece. E qual que é a minha fraqueza? Eu não, como agência reguladora, eu não posso me deixar explorar pelos parceiros do mercado. Qual que é o meu talento? A generosidade, a compaixão, porque eu quero o trabalho para todo mundo. Qual é esse arquétipo, gente? É um arquétipo de cuidador. Então, eu consigo, a partir desta reflexão de qual é o lema da instituição, qual é o seu desejo, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu talento, eu consigo fazer um mapa e chegar na reflexão de qual é o arquétipo dessa instituição. E, com isso, eu consigo fazer o que é o mais difícil, tá? Eu faço com que a minha instituição se torne uma pessoa, ou tenha características de uma pessoa. Lembra que quem está na rede social fala com gente, gente fala com gente? Então, assim, eu consigo começar a identificar que naquela instituição eu tenho uma personalidade que me aproxima, tá, de uma pessoa, de um ser humano. E eu posso agir dessa maneira, tá? Uma coisa interessante é a gente refletir assim, quem sou eu dessa instituição? Qual é o interesse dessa instituição? Quais são as habilidades? Qual é a minha personalidade? Esse mapa, pessoal, a gente pode começar a partir do texto fundador da instituição pública. No meu caso, que é o Senado, ou o partido político, eu vou aonde? Eu vou na Constituição. É uma Assembleia Legislativa? Eu vou na Constituição do Estado. É um órgão regulador?
eu vou na lei fundadora. Então, assim, no texto legal daquela instituição, com certeza a gente vai ter a base para entender um pouco como essa instituição funciona, qual é o objetivo dela e para que ela existe. E é interessante a gente pensar isso porque as instituições públicas, pessoal, têm uma característica que a gente não tem nas instituições que são privadas, porque nós somos o prestador de serviço exclusivo. Então, assim, um exemplo, Detran, né? Se eu tenho um carro e eu preciso fazer o licenciamento da placa ou preciso de algum documento do meu carro, eu não tenho outra instituição a recorrer a não ser o próprio Detran. É ele que presta esse serviço exclusivamente. Tá? E isso traz para mim, como profissional de comunicação, um desafio maior. Por quê? Porque eu preciso prestar esse serviço de uma maneira eficiente, preciso comunicar isso de uma maneira eficiente. Né? Então, assim, quando a gente está se aprimorando nessa estratégia de comunicação digital por meio das redes sociais, a gente está colaborando de uma maneira muito, muito direta no desempenho do próprio órgão, né? E atuando para que essa relação entre o órgão público e o cidadão, ou o beneficiário de um serviço, ou o cidadão de uma maneira ampla, né? Ele consiga, de uma maneira efetiva, se tornar mais próximo do seu objetivo, tá? Um método que a gente pode usar, e esse método é muito, muito eficiente, pessoal, é personalizar mesmo a nossa instituição, e isso funciona, eu juro a vocês, 100%. Bota uma foto, quem que é essa instituição? Dá um nome, essa instituição tem idade, não é a idade da criação dela, por exemplo, se eu fosse caracterizar uma Anatel, por exemplo, quem seria Anatel? É um homem ou mulher? Anatel, para mim, tem cara de homem. Anatel, para mim, tem jeito de não é uma pessoa muito velha, ela tem jeito de ter uns, sei lá, uns 40 anos no máximo. Por quê? Porque ela gosta muito de inovação. Qual que é a formação? A engenharia, com certeza, porque é uma área muito técnica, né? E ela mora onde? Numa cidade? Essa pessoa mora numa cidade ou mora na zona rural? Não, mora na zona urbana, porque... E aí você vai construindo um pouco quem é essa pessoa. Porque essa é a base que a gente vai recorrer a partir do nosso próximo encontro para começar a decidir qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar nas redes sociais. Então, assim, eu preciso fazer o casamento entre quem é que está falando na rede social e o que é que ela está falando na rede social. E uma das formas, um dos métodos que a gente tem para fazer essa transposição é exatamente esse método de você decidir qual é a personalidade da sua instituição e quais são as características que ela tem. Gente, não tem regra isso é uma decisão que a gente vai ter, decisão de um projeto de comunicação. Então, você fala assim, mas ela tem que ter uma coerência. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu trabalho no Senado. Para um cidadão brasileiro se tornar senador, ele precisa ter 35 anos, segundo a nossa Constituição. Vocês acham que combina com uma instituição como o Senado Federal, um arquétipo do comediante, por exemplo? Não combina, não tem relação. O Senado é uma instituição séria, o Senado é uma instituição mais velha, o Senado é uma instituição sóbria, sem nenhum juízo de valor. É assim, entendeu? É assim. Então, assim, o arquétipo, quando a gente vai decidindo ali qual é o lema, qual é o talento, quais são as estratégias, ele tem que casar, guardar uma proximidade real com a nossa instituição. Então, a dúvida é, o Ministério Público Federal pode ser pode se beneficiar do arquétipo do amante, do sedutor? Não, ele é o Ministério Público, não vai combinar com ele, né? Então, assim, também você não pode pensar que a gente vai abrir mão lançar mão de um arquétipo que não tem relação com a nossa instituição, tá? Então, assim, a gente precisa ter essa clareza de decidir, né? E eu acho que é bacana esse caminho aqui, olha,
de qual é o lema, quais são o temor, qual é o talento da instituição, para a gente chegar aqui e decidir qual é essa figura do arquétipo que a gente vai decidir, olha, a partir desses daqui, olha, a partir desse rol de 12 opções que a gente tem. Então, assim, nosso primeiro desafio, nosso primeiro passo no projeto de comunicação social, digital, é qual é o arquétipo da minha instituição? Como eu descubro isso? Esse aqui é um caminho que a gente vai descobrir. Eu deixei para vocês esse roteiro, gente, está lá no grupo, que eu vou colocar aqui ainda, no grupo do Instagram, do Telegram, tem lá uma ficha do passo número 1, tá? Que a gente precisa preencher ali para a gente descobrir qual é o arquétipo da nossa instituição. E essa sugestão é isso. A gente coloca aqui uma foto, isso ajuda muito, muito. É assim, eu preciso saber quem é essa pessoa que está falando. E porque tem alguns momentos de conteúdo que quem está fazendo rede social fala assim, esse post, eu devo não publicar esse post desse jeito? Aí você para e fala assim, olha, será que o Luiz Alberto, que é o meu arquétipo, publicaria isso? Porque, assim, quando a gente está fazendo rede social para instituição pública, tem esse momento de desconexão, porque somos indivíduos falando em nome de um abstrato. Aí você fala, será que ele faria isso? Quando você para e fala assim, não, ele não faria esse post, não. Ele não falaria desse jeito. Isso nos ajuda a dar coerência, isso nos ajuda a dar verdade na nossa rede social. Por isso que é super importante a gente entender quem é a instituição que a gente está representando ali quando a gente está fazendo comunicação digital. É preciso que a gente entenda quais são os interesses dessa pessoa fictícia que a gente está criando, quais são as causas que ela defende, quais são os valores que importam a ela, quais são as ferramentas que ela usa. Ela é uma pessoa de diálogo? Ela é uma pessoa de unir? Ou é uma pessoa de mando? Uma pessoa firme? Né? Ela é o quê? Ela é alegre? Ela é corajosa? Ela é conservadora? Não, ela é popular. Quem é essa figura? Entendeu? É só quando a gente entende exatamente quem é a instituição que a gente está falando, é que a gente consegue estabelecer essa troca, esse canal que vai e vem, como a nossa colega falou agora. Olha, é difícil trocar na área pública. É difícil porque a área pública, em tese, é um ente. Quando você personaliza a sua rede social, não é tão difícil trocar na área pública com a sua audiência. Por quê? Porque você consegue fazer esse tipo de conexão. Olha, eu estou na área pública, eu represento este órgão, mas este órgão é isto aqui, olha. Eu tenho que ter claro para mim que estou fazendo comunicação de que esse órgão se comporta dessa maneira, tá? E a gente precisa lembrar que rede social, gente, é feita para contar história, né? E qual é a história que a gente quer contar da nossa instituição? Tem uma coisa que eu acho super bacana, e a gente vai falar bastante disso no próximo encontro, o que a gente busca com a rede social? A gente quer manter um diálogo ou a gente quer manter um monólogo? Que o que a gente vê muito, muito, muito nas redes sociais de órgãos públicos é o monólogo. Aí eu publico o que eu quero publicar, eu falo o que eu quero falar. E se alguém quiser me seguir, se alguém não quiser me seguir, qual que é o resultado disso? Investimento, gasto de recurso, com pouco nível de eficiência, com pouco nível de efetividade no processo de comunicação, tá? Então, assim, acho que hoje queria parar por aqui, vou interromper para a gente retomar aqui na... Deixa eu pensar aqui, olha. E quem tiver pergunta, gente, a gente tem esses minutinhos finais aqui para a gente continuar. Lembra? Ao longo dos 4 encontros, a gente vai traçar todo o roteiro da gente desenvolver um projeto de comunicação digital. Ele começa pela identificação de quem é a sua instituição. E a Cleia está falando assim, se esse trabalho da descoberta do arquétipo é individual ou coletivo. Cleia, todas as vezes que você me perguntar isso, eu vou falar, tudo é coletivo. Eu sempre acho que o trabalho coletivo é mais frutífero,
do que o trabalho individual. Não tenha dúvida em relação a isso. Eu acho que a gente tem essa opção, né, de a gente fazer esse trabalho que é junto. É muito difícil você... Com queijo, com a mão suja, não tá sujo, né? A Tá? gente tem um áudio vazando aqui, tá? Só para a gente lembrar. É muito difícil você pensar num trabalho de comunicação em que ele é feito sozinho. Eu acho que a gente consegue um resultado muito melhor quando a gente trabalha junto, tá? Então, acho que essa sempre vai ser minha resposta. Eu acabei de postar aqui, gente, o link do nosso grupo no Telegram. Essas referências todas que eu dei a vocês estão lá. Esse arquivo lá também já está lá. Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui. Se eu não conseguir, não. Tem o arquivo com esse roteiro para vocês descobrirem o arquétipo. Tem lá já um passo a passo de como é que a gente vai descobrir esse arquétipo, tá? E eu acho que a gente consegue lá, vocês já vão conseguir descobrir para quinta-feira. Seria bem bacana quem conseguir já pensar um pouco nesse arquétipo de vocês, como que vocês podem retratar essa instituição pública. Eu digo a vocês, isso que a gente está discutindo aqui, essa questão mais prática, eu já segui esse roteiro, não estou inventando receita de bolo aqui, mas assim, a gente já viu que isso funciona, tá? Então, eu acho que vale a pena, pelo menos, a gente experimentar. A Karen está dizendo que realmente o que vale é o diálogo, a comunicação se faz no monólogo, a gente tem que buscar o diálogo, mesmo que seja um... Esse é um princípio que não tem como a gente fugir. Se a gente não conversar, se a gente não dialogar com as pessoas, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai continuar falando como se fosse uma conversa de surdos, a gente está cada um falando o que quer falar, ninguém está se ouvindo, ninguém está se entendendo, e o resultado é um processo de comunicação que não ocorre, né? E a gente tem... vai ficar nos dois, tá? A Manuela está perguntando se o material vai ficar só no Telegram. Não, a gente vai botar aqui na plataforma também, tá? Então, assim, o desafio que a gente tem como profissional de comunicação da área pública é trazer para a área pública elementos que a iniciativa privada já faz. Então, assim, como é que a gente vai falar? Eu não consigo fazer o diálogo. Gente, mas a iniciativa privada consegue. A gente tem que ter estratégias, a gente tem que ter uma forma de trabalho que viabilize essa comunicação, né? E se a gente se acomodar simplesmente, eu não tenho recurso, eu não consigo fazer isso, que é uma conversa que a gente ouve há muito tempo, não estou dizendo que a gente precisa trabalhar sem recurso, isso também não é possível, mas a gente tem muitas estratégias para fazer, para que a gente tenha um resultado um pouco mais efetivo, eu não tenho dúvidas disso também. E os recursos talvez sejam menores do que a gente imagina. Tá? Quando a gente começa mesmo a trabalhar, eu acho que tem muito mais de habilidade, tem muito mais de ter esse desafio de vou fazer o diálogo, de ter esse desafio de eu vou fazer uma comunicação que seja efetiva e que traga algum resultado para as pessoas. E na quinta-feira a gente vai discutir muito essa questão da construção de um conteúdo, né? Eu chamo de trilha de conteúdo. Por quê? Porque ali a gente vai decidir exatamente como a gente se apresentar às pessoas, né? Então, a área, eu vejo que fica uma coisa meio desconexa às vezes. O feed de perfis públicos, se a gente for olhar, é um feed que guarda pouca conexão com a própria instituição. Ele não tem uma coerência interna, então a gente precisa realmente chegar e dar essa coerência num projeto de comunicação digital que a gente quer estabelecer, tá? Gente, talvez tenha sido um pouco corrido hoje, quero pedir desculpas, mas tem conteúdo demais para a gente discutir, né? E quinta-feira a gente está aqui continuando esse caminho, fazendo a trilha do conteúdo com ferramentas práticas que dão resultado, que podem trazer uma efetividade maior para os perfis que a gente tem administrado. Como eu falei, eu também administro
perfis em rede social, e eu sei que o trabalho não é fácil, ele é muito grande, mas eu tenho certeza que a gente vai, sim, conseguir dar uma mudança, né? Fazer um incremento nessa área que a gente gosta tanto, que a gente tem tanto carinho, que é realmente ter essa comunicação pública mais próxima do cidadão, mais próximo do indivíduo, para que a nossa instituição preste o seu serviço de uma maneira como ela precisa se mostrar na sociedade, se mostrar para as pessoas, né? E que a gente dê a nossa contribuição para isso, dentro dessa nossa lógica, que é a lógica do mundo digital, que é a lógica das redes sociais. Ok? Pessoal, deixa eu dar uma olhada. A gravação, sim, tá? O Anísio está perguntando, vai ter gravação, a aula já está gravada, né? Então, depois vocês podem entrar na página do curso, e isso vai estar lá disponível com o material para todo mundo, ok? Mais alguma coisa, gente? Tem mais alguma pergunta? A gente tem mais uns minutinhos, o curso já está, a aula já está acabando. Obrigada a vocês, estou aqui com todo mundo ainda, seguindo. Muito bom, mais uma vez, viu? Muito bom estar aqui. A gente tem esse conteúdo para trocar. Eu estou aqui esperando vocês com muita alegria, com muita energia, até na quinta-feira. Tá bem, pessoal? Boa noite para todo mundo. Tchauzinho, viu?